Neste domingo, a palavra de Deus nos ensina que não podemos servir a Deus ou dinheiro, que devemos rezar por todos aqueles que nos governam e também uma palavra contra a todos aqueles que exploram os pobres. Vamos meditar a palavra de Deus? Olá, sou o Padre Frei José, pároco da Paróquia Nossa Senhora das Mercês. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Neste domingo nós estamos celebrando o 25º domingo do tempo comum. A palavra de Deus nos traz Amós capítulo 8, versículo 4 a 7, primeira carta a Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 18, Lucas capítulo 16, versículo 1 a 13. Desde já, vai deixando aqui o seu comentário, vai compartilhando esse vídeo com as pessoas que você acredita que esta palavra possa nortear a vida delas, bem como também vai deixando aqui a sua curtida, o seu like. Tá bom? Pois muito bem, a palavra de Deus hoje tem como um tema norteador a questão da riqueza, do uso dos bens, né? A primeira leitura tirada de Amós, capítulo 8, versículo 4 a 7, é uma forte denúncia do profeta Amós contra os ricos de Samaria, que se enriqueciam à custa da exploração dos pobres. E pasmem, eram ricos, pessoas ricas que praticavam a religião, cultivavam a fé judaica, mas que ao mesmo tempo utilizavam das festas religiosas para poder oprimir e explorar os pobres. Veja só lá no versículo 5, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída do trigo, ou seja, praticavam a religião apenas de uma forma exterior, não no sentido verdadeiro de cultuar a Deus, mas se demonstravam pessoas religiosas, mas que no fundo não tinham comunhão nenhuma com Deus, e se enriqueciam à custa da exploração dos pobres. Em paralelo com essa leitura, nós temos Lucas 16, onde na primeira parte Jesus conta a parábola deste administrador desonesto, né, que ao descobrir que vai ser demitido, ele diminui a dívida daqueles que que eram os devedores do seu patrão, a fim de que estes, quando ele fosse demitido, pudessem acolher a sua casa. Vejam só, Jesus aqui, em hipótese alguma, está elogiando a desonestidade deste homem, de forma alguma. Está elogiando a esperteza dele. A esperteza dele. Ou seja, porque ele, ao perceber que vai entrar numa situação de dificuldade, ele age de forma esperta a fim de que ele não fique desamparado. E a moral da história está justamente do versículo 9 em diante. Ou seja, quando Jesus fala que é necessário ser fiel no pouco, para que Deus possa nos confiar mais coisas, então é interessante que fala que nós devemos utilizar o dinheiro para angariar estes amigos que nos haverão de nos acolher nas moradas eternas. Ora, aqui tem a ver justamente com a comunidade de Lucas, né? Em vídeos anteriores, você pode pesquisar aqui no nosso canal, eu já disse várias vezes isso, comentando o Evangelho de Lucas. A comunidade de Lucas era uma comunidade que padecia uma forte desigualdade social, por isso o catequista Lucas, o teólogo Lucas, compõe o seu evangelho com a finalidade de mostrar que o cristão deve combater essa desigualdade social, essa enorme distância entre ricos e pobres. Por isso que é o único evangelho que traz uma palavra muito dura contra o acúmulo de bens, contra a riqueza, contra os ricos, etc. Né? Por causa do contexto histórico da comunidade. De lição para nós, nos ensina, portanto, que nós também não podemos ser apegados aos bens desse mundo, apegados às riquezas. Né? A doutrina social da igreja nos ensina que a propriedade privada não é absoluta, porque nós somos administradores dos bens, mas diante de alguém que tem uma maior necessidade, nós devemos ter a coragem de praticar a caridade, a partilha com os mais necessitados. Isso está expresso na doutrina social da igreja. Né? A propriedade privada não é um bem absoluto. O Santo Padre, o Papa Paulo VI, Beato Paulo VI, né? Também nos recorda isso num dos seus mais famosos discursos, né? Que a propriedade privada não é um bem absoluto. Ou seja, o bem absoluto é o bem de todos. Né? Então, nós podemos ter os bens e administrá-los, mas devemos também ter a caridade de partilhar com aqueles que nada têm, aqueles que passam por dificuldade. Né? Esta é uma forma de usar o dinheiro de acordo com o cristianismo, de acordo com os princípios do Evangelho, de acordo com a vontade de Deus. E já
a segunda leitura, tirada de 1 Timóteo capítulo 2, é um texto muito interessante, porque nos pede algo que a igreja sempre faz, né? Aqui, o autor nos diz que nós devemos sempre rezar, fazer orações, súplicas, ação de graça por todos os homens, pelos que nos governam, e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que todos possam levar uma vida tranquila. Eu sei que é um tema amplamente polêmico, nós estamos vivendo num contexto de polarização política, mas é interessante. A própria palavra de Deus nos pede que nós devemos rezar por aqueles que nos governam. Rezar por aqueles que nos governam, para que possam tomar decisões sábias, para que possam tomar decisões que favoreçam todo o povo, não apenas um pequeno grupo, né? Então, rezar por eles. A própria palavra de Deus nos diz que nós devemos rezar por eles, né? E em meio a tanta confusão política, em meio a tanta polarização política, é necessário, que está muitas vezes contaminada pelo ódio, pela intolerância, então é necessário a gente seriamente se perguntar se nós dedicamos parte da nossa oração para rezar por aqueles que nos governam, para aqueles que dirigem a sociedade, para que possam tomar as melhores decisões segundo o povo de Deus. Tá certo? Então, esta seria a temática aqui deste 25º domingo do tempo comum, né? Então, ao rezarmos, ao participarmos da Santa Missa neste domingo, nós possamos pedir a Deus a graça de não ser apegados aos bens materiais, de nós não sermos egoístas, de nós sabermos administrar os bens de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente possa ter os bens sim, mas que a gente possa também praticar a caridade para com aqueles que mais necessitam, né? Pois a exploração religiosa dos pobres, a exploração dos pobres, o enriquecimento à custa da exploração dos pobres é um pecado que clama a Deus, como está expresso na primeira leitura. E que a gente possa também rezar por todos aqueles que nos governam e rezar pelo Brasil nesse tempo de eleições. Para isso, queridos irmãos e irmãs, rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Se você gostou desse conteúdo, você possa curtir, compartilhar. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, pois toda semana nós temos aqui a partilha semanal da Palavra de Deus.